pessoal! Estamos aqui de volta com mais uma correção de atividades para vocês. É muito importante, nós voltamos a dizer, esse momento da correção das atividades, porque é o momento em que vocês tiram as dúvidas, que vocês compreendem, né, por que uma questão é certa, por que uma alternativa é certa e a outra não. É o fechamento, a finalização desse processo de aprendizagem da unidade, tá certo? Então vamos lá? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer a correção aí do módulo 2, unidade 1, da aula 1, a atividade de fixação. É muito importante que vocês tenham aí o material de vocês, o caderno, com as anotações e as respostas para a conferência, tá certo? Então, essa primeira questão, nós temos o quê? Nós temos esse texto, que está escrito, né, em forma de poema, naturalmente. Então, nós fazemos a leitura do texto para depois ir para as questões. O texto a gente vai ler, né, na medida da necessidade, para vocês relembrarem o texto que orientou as questões que vocês fizeram. Então, vem comigo. O lugar onde vivo. Aqui tem um ar puro que vale a pena respirar. O ruim é que falta emprego para alguns adultos trabalhar, mas não falta o sorriso dessa gente do meu lugar. Moro no meio do sertão, mas barragem tem para pescar. Aqui as estradas são de barro, mas nela a gente pode brincar. O povo não tem muito dinheiro, mas um bom sorriso sabe dar. Moro no meio do sertão, mas barragem tem para pescar. Aqui as estradas são de barro, mas nela a gente pode brincar. O povo não tem muito dinheiro, mas um bom sorriso sabe dar. O meu lugar é bem simples, mas aqui tem um museu, onde guardar suas histórias, que o tempo envelheceu. Tem até casa de farinha, que o sustento nos deu. Então, esse poema aí é de um aluno, né, que venceu em primeiro lugar no estado do Ceará, num concurso de poemas. Então, nós temos a primeira questão sobre esse texto. Os textos exercem uma função social. O que seria essa função social? A função social do texto é a indicação dele, o objetivo desse texto. Ele é um texto que serve para informar, é um texto que serve para distrair, que tipo de texto é? E essas funções nascem a partir das situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa. Então, o gênero do texto, pensando nisso, qual é o gênero desse texto que a gente leu? Esse texto é um cordel. O que é um cordel? É um poema. E esse poema, ele reflete o quê? As características de uma determinada região, no caso, né, da região rural, do sertão. E tem essa linguagem, assim, uma linguagem mais simples, sem apego às regras gramaticais. Se você percebeu, ali tem algumas palavrinhas que, de acordo com a gramática, não estão grafadas corretamente. Mas como é um poema de cordel, isso não importa. Nesse poema, esse tipo de erro, digamos assim, o erro gramatical, é aceito e é muito bem-vindo, inclusive. Por quê? Porque isso está de acordo com esse gênero textual, certinho? E com a sua função social também. Dito isso, vamos para a segunda questão. O texto tem um eu lírico. Esse eu lírico é quem, gente? É a pessoa que fala no poema, como se fosse uma espécie de narrador. E ele é apaixonado pela sua terra, né? Apesar de reconhecer que tem alguns problemas, que não são só coisas boas. Os versos que comprovam essa afirmação estão em qual dessas alternativas? Que mostra que ele gosta, ele é apaixonado pela terra, mas que ele reconhece problemas. Então, tem que ser nessa ordem aí, né? Letra A, contemplar tuas terras, barra, e o aconchego perceber. Se você observar, essas duas aqui, essas duas possibilidades, elas são o quê? Positivas. A questão pede para a gente identificar uma positiva, né? O fato dele ser apaixonado pela terra, e uma negativa. Então, a letra A não pode ser. Aqui tem um ar puro, isso é positivo, que vale a pena respirar.
também é positivo. Letra C, tem até casa de farinha que o sustento nos deu. Então, nós temos positivo e temos positivo. O ruim é que falta emprego para alguns adultos trabalhar. Então, para os adultos trabalhar, seria uma coisa positiva, mas falta emprego. Então, nós temos aqui o nosso positivo e o negativo que nós estamos procurando, né? E, principalmente, o foco aqui, ó, uma alternativa que ele mostra problema nessa terra, que é justamente aí a alternativa D. Tudo bem até aí? Está conferindo as suas respostas? Observando aí porque você acertou ou não, porque depois você vai precisar desse conhecimento na sua avaliação. Essa não é verdade? Que bom! Então, podemos passar para a próxima questão. Segue juntinho, tá bom? Identifique a alternativa em que a palavra retirada do texto foi formada pelo processo de prefixação. Que processo é esse? O que seria um prefixo? Pré dá ideia para a gente de algo que veio antes. Então, você imagina uma resposta, tá? Por exemplo, aliás, uma palavra, né? Feliz. Essa é a palavra, é a raiz da palavra. O prefixo é aquela partezinha da palavra, né, que é acrescentado e cria uma outra palavra. Por exemplo, infeliz. Então, isso seria o quê? Isso aqui é um prefixo. Então, vem antes da raiz da palavra, tá? E ajuda a formar uma nova palavra, mas que tem relação com a palavra primitiva. Então, qual dessas palavras tem essa característica? Foi formada por esse processo. Letra A, histórias. Letra B, sustento. Letra C, emprego. Ou letra D, envelheceu. Obviamente, é a letra D. Por quê? Porque essa palavra aqui vem de qual palavra? Velho. Envelheceu é aquele o quê? Que ficou velho. Então, tá vendo que essa nova palavra, ela é formada o quê? A partir do acréscimo aí, né? De algumas partes. Uma delas vem antes, é o prefixo. Então, é justamente o que nós estamos procurando. Tudo bem por aí? Ótimo, acertou, mas essa questão, processos de formação de palavras. Se você errou, você sabe que é isso que você tem que estudar um pouquinho mais. Tá combinado? Beleza, então, próxima questão. Questão número 4. Um verso que apresenta uma linguagem coloquial muito comum em situações informais é. Então, nós temos que procurar isso. O que é a linguagem coloquial? Bom, é o mesmo que informal. E o que é informal, para quem não sabe? Que não se preocupa, tá? Com as regras. Não se preocupa com regras gramaticais. É a linguagem do dia a dia. Aquela que a gente só fala sem pensar assim, isso está certo ou isso está errado. Então, nós temos que procurar qual dessas alternativas é que apresenta a linguagem informal. Aqui tem um ar puro. Essa é formal, está correta de acordo com as regras. Formal. B, o ruim é que falta emprego. Também é uma linguagem normal e formal. Não tem esse desrespeito às regras, né? Que vale a pena respirar. Também é formal. Então, por uma questão lógica, só sobrou a letra D. Mas vamos ver o que tem de informal aqui. Para alguns adultos trabalhar. Então, a primeira coisa é esse pra, que deveria ser para. O pra é informal, a gente fala, mas na hora de escrever a gente troca por para. E o trabalhar, que ali está escrito, né, faltando letrinha. Então, é trabalhar, faltou o R aqui, certinho? Pronto, aí nós temos a nossa alternativa. Essa é a correta. E questão número 5.
O texto apresenta sentimentos bem definidos pelo eu lírico. Quem é mesmo o eu lírico? A pessoa que está falando lá no poema, né? Que é desencadeado por descrições e narrativas sobre o lugar onde ele mora. Então, nós podemos concluir que o tema, o assunto principal desse texto é o quê, gente? Será que ele está falando de saudades da infância? Será que é de lembranças do sertão? Será que é das belezas do meu lugar ou saudades do passado? Então, nesse caso aí, né, nas belezas do lugar dele, do eu lírico, não do meu ou do seu, né? Mas dessa pessoa que fala lá. Então, ele está falando dessas belezas, o foco é nisso. Ele fala de alguma coisa que não tem, né, lá também, não tem muitas opções de emprego, mas, no geral, ele foca nas belezas e essa é a alternativa correta. Tudo certo? Acertou todas? Se não acertou, volta lá e estuda mais um pouquinho, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí.